Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, estão me ouvindo bem? Quem já está na sala, quem já chegou está me ouvindo? A imagem está boa, como que está aí para vocês, pessoal? Tudo bem? Boa noite. Vamos chegando. Boa noite, pessoal. A imagem está boa, o vídeo está bom para quem já está chegando. Como que tá? Boa noite, Marlos. Boa noite, Daiane. Boa noite, Lemos. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Verônica. Boa noite, Marta. Jade. Professor Vilches. Boa noite, já te chamo. Boa noite, pessoal. Como é que tá o som aí, a imagem? Se alguém puder dar um retorno. Aqui, como é que tá? Boa noite. Boa noite. Tudo ótimo, som e imagem. Obrigado, Verônica, pelo retorno. Deixa eu ver. Oi, Jocelyn, meu amor, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Ed Duarte. Toninho, boa noite. Boa noite, Cador Luiz, boa noite. Tudo ótimo, a Daiane falando, obrigado. Vamos lá, deixa eu tentar já chamar o professor Rafael. Boa noite, pessoal. Vamos chegando aí, vamos compartilhando a live. Vamos lá, boa noite, Ariedna. Boa noite, Tássila. Boa noite, pessoal. Grande mestre Vilches, boa noite, tudo bom? Boa noite, deixa eu limpar, acho que a câmera que tá meio embaçada aqui, esperei. Tá, um pouquinho, fica tranquilo. Boa noite, pessoal, boa noite, Luiz, boa noite, Tati. Melhorou um pouco, Rafa. Agora melhorou um pouco, tava embaçadinho mesmo. Tá, é o frio aqui, aí embaçou a tela do celular que tem a coisa da... Sim, acontece. Vamos lá. E aí, tudo bem, mestre? Opa, boa noite aí todo mundo. Boa noite a Vamos chegando aí, todos. pessoal. Opa, vamos Pedir o deixar aí, pessoal que já está pessoal. aqui compartilhar a live, né? Clica no aviãozinho que tem aqui no canto direito, para quem está no celular Isso aqui aí. embaixo. Já compartilha a live aí com a gente, tá? Quem não segue o professor Vilches, segue ali em cima, vai ali em cima, já segue. Por acaso tiver alguém aqui também que não siga a Escola de Boa Tributos escola de Municipais também, tributos. Exato. já aproveita e já vamos seguir aqui. Antes de eu entrar aí, enquanto dá tempo aí no Instagram fazer a entrega aí da live aí, vou dar uns recadinhos básicos aqui para vocês. Opa, manda ver. Bom, pessoal, primeira questão que a gente sempre fala, né? Procurem priorizar as dúvidas de vocês nesse ponto de interrogação que tem aqui embaixo do lado direito, bem do lado do aviãozinho, fica entre o homenzinho ali e o aviãozinho, tá? Por quê? Porque às vezes aqui no feed aqui vai correndo e a gente perde, a gente não consegue resgatar depois, tá? Então priorizem as dúvidas que vocês tiverem, colocar nesse ponto de interrogação, tudo bem? O segundo recado, na verdade eu até falei, sigam aí o professor, o mestre Vilches, né? Sigam Thalita, ele aqui a tá Escola de miando Tributos aqui o Municipais gato. também. Quem não O gato segue, tá né? miando Segue aqui aqui. tanto o professor quanto a Escola de Tributos, tudo bem? Um outro recado, fazer um Aqui, ó, do convite meu para lado já. vocês visitarem o site da Escola de Tributos Municipais, www.escoladetributos.municipais.com.br. Fazer um convite especial para quem não conhece, visitar o Clube do Fisco também. Tem uma abinha lá do Clube do Fisco no site, para vocês conhecerem, tá? Tem bastante coisa legal lá que a gente está alimentando ali do Clube do Fisco, tá? E agora, pessoal, vamos aí iniciar aí para a gente não passar muito do tempo aqui. Vou me apresentar, para quem não me conhece, eu sou o Rafael Gonçalves, estou com esse projeto da Escola de Tributos Municipais aqui desde janeiro do ano passado, quando a gente começou. Inclusive, o mestre Vilches participou de uma das primeiras lives, Né? da terça do Fisco, né? A gente falou, acho que de decadência, salvo engano, foi falado sobre Exatamente. decadência, né? E de lá para cá a gente vem crescendo, vem colocando conteúdo, estamos começando aí também com alguns materiais aí para o pessoal, tá? E agora hoje a gente está aqui para falar de um tema interessante, novo, quente, né, mestre Vilches? Aí sobre Exatamente. o ISS, que depois eu vou dar vou fazer uma introdução breve aqui para vocês, né, apresentar aqui para quem não conhece, o professor Rafael Vilches, é auditor, auditor fiscal tributário do município de São Paulo,
Vou passar a palavra para você, mestre Wilson, para você se apresentar, terminar de se apresentar, né, e depois aí a gente volta, passa uma introdução e a gente vai fazendo um bate-bola aqui. Só Tranquilo. lembrando, pessoal, priorizem as dúvidas nesse ponto de interrogação, tá bom? Vamos lá, Vilches, pode se apresentar Opa, aí. boa noite aí, pessoal. Como o Rafa colocou, né? Outro Rafael, né? Tem tão pouco Rafael no mundo, né? Mais um Rafael aí. Eu sou auditor fiscal do município de São Paulo desde 2012, já fui analista tributário da Receita Federal, já estou aí na, na como concurseiro, agora como professor aí também em legislação tributária municipal, sou assessor técnico aqui do Departamento de Tributação e Julgamento já há uns 7 anos. Também sou representante do município de São Paulo no grupo de estudos de tributação imobiliária, né, e também de vez em quando na parte do ISS, na Abrasf, né, que é a Associação Brasileira da Secretaria de Finanças das Capitais. Então, a gente acaba participando aí das discussões relativas aos principais temas de tributação municipal. E a gente vai passar aqui um pouquinho da nossa experiência aqui, o que a gente vem discutindo aqui no município de São Paulo sobre esse tema aí que aflige tanto os municípios, né? Demorou para sair, saiu, agora a gente vai ver aí como que vai andar aí o desenvolvimento, a homologação dessa declaração aí. E a gente vai falar um pouquinho aí de alguns pontos da resolução, né, do SEGOA, mas o Rafa vai dar um contexto geral, um apanhado aí sobre esse tema, para facilitar um pouco aí a compreensão aí de todos. Isso, vamos lá então. Bom, pessoal, esse tema que vai ser tratado hoje aqui é um tema assim, de suma importância para os municípios, uma briga que já vinha ocorrendo há muitos e muitos anos, né, muito e muito tempo, até que saiu uma lei lá em 2016, deu uma confusão danada, né? A lei foi no finalzinho, no apagar das luzes de 2016, né? E depois deu uma confusão danada, o professor Vilso daqui a pouco vai explicar isso para vocês. E depois veio uma outra lei, que também, né, a gente vai fazer um bate-papo aqui, tentar remediar os problemas que aconteceram, né? E agora, né, um tal de um comitê, né, está trabalhando em algumas regulamentações. Então, essa parte introdutória que eu vou fazer aqui com vocês é a seguinte. Até eu conversei com o Vilches, até em relação da seguinte situação. Eu ainda, por vezes, recebo dúvidas sobre a Lei Complementar 175, tá? Me dizendo se é aplicável a todos os serviços do ISS. Primeiramente, que o tema que a gente vai tratar aqui hoje está relacionado ao ISS. E segundo que os temas tratados pela Lei Complementar 175, que vai ser o objeto do maior tempo aqui, é em razão disso que nós estamos aqui, né? Essa Lei Complementar 175 não é para todo o ISS, não são para todos os serviços do ISS, são para apenas alguns serviços, né? O ISS ele tem uma lista anexa de serviços, né, dos serviços que são tributados pelo ISS, e são apenas alguns serviços dessa lista anexa. Então, são para apenas 5 subitens da lista anexa. Esse nosso assunto de hoje vai estar girando apenas sobre esses 5 subitens da lista anexa. Quais são? São os subitens 4.22 e o 4.23, que estão relacionados a planos de saúde. O 509, o subitem 509, que está relacionado à questão de plano de medicina, só que veterinário, tá? Daí mais na área veterinária. O subitem 1501, que está relacionado a cartão de crédito, a consórcio, gestão de cheques, enfim, que são produtos financeiros que os bancos trabalham. E, por último, o subitem 15.09, que são serviços relacionados ao leasing. Então, tudo que a gente estiver falando hoje aqui, tudo que for falado nessa live hoje, estará girando sobre um tema maior que é o ISS, mas especificamente somente para esses 5 subitens da lista anexa, que eu vou repetir para vocês,
que é o 4.22, 4.23, 509, o subitem 1501 e mais o subitem 1509, que estão relacionados partes a planos de saúde e alguns até veterinário, como o 509, e a serviços de banco, como cartão de crédito, cheque, consórcios, e por último, né, o 1509, que é referente ao leasing. Tá? Então é importante que vocês tenham isso em mente. A gente não vai estar falando de todo o ISS. O tema tratado aqui hoje tem relação, vai afetar esses 5 subitens. Tudo bem, pessoal? Então, feita essa breve introdução, Rafa, passo para ti, para você realmente começar com o nosso assunto quente de hoje aqui, que é essa nova resolução que saiu, o que deu, o que não deu. Já muita conversa nos grupos de WhatsApp, querendo saber muita coisa. Já adianto, né? A gente não vai ter resposta para tudo. Provavelmente muita coisa ainda vai ter muita briga, vai ter muita discussão ainda. Né? Então, vamos aí passar um bate-bola daquilo que a gente entendeu. A resolução, ela traz algumas respostas, né? Mas muitas das coisas certamente vão vir na decisão do Supremo, que provavelmente, quando essa declaração entrar em produção, as entidades aí do setor e até mesmo o comitê gestor, a CNM, né, que é o grande ator, né, desse projeto de lei 175, 157, né, quando eu falo da decisão do Supremo, no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade 5835, né, que tem a ver lá com a lei complementar 157. O Rafa colocou muito bem, essas duas leis complementares, elas se conversam muito, né? A lei complementar 175, ela só existe por causa da 157, mais exatamente dos problemas trazidos pela lei complementar 157. Então, é interessante a gente definir algumas datas, né? Porque certamente aí você que está nos assistindo, auditor, procurador, certamente é necessário ter pelo menos uma visão geral, né, dessa linha do tempo, que começou lá com a publicação da Lei Complementar 157 no final de 2016, né, que nem o Rafa colocou, no pagar das luzes, né, já em 1º de janeiro já me mandaram o link dessa lei. Imagine, já começar o ano já analisando uma lei que muda bastante coisa, especialmente algo que não foi muito bom para São Paulo, né, que foi essa Lei Complementar 157, e todo o problema surgiu especificamente porque a lei Complementar 157, ela alterou várias coisas, né? Incluiu alguns subitens na lista, mas a questão aqui foi em relação à alteração do local de incidência do ISS em relação a esses serviços que o Rafa colocou aí, né? Então, antes da 157, plano de saúde, eu gosto de falar plano de saúde para humano e plano de saúde para animal, né? Que é o 4.22, 4.23 e o 509, o 1501 lá, administração de cartão de crédito, de consórcio, de fundos, né, gestão aí de cheques que a Excelência colocou, e arrendamento mercantil. Antes da lei, eles eram tributados de forma concentrada, onde o prestador estava estabelecido. Então acabava gerando uma injustiça fiscal, né? Concentrava muito. São Paulo arrecadava bastante. Aqui, Barueri, alguns municípios no entorno de São Paulo, onde ficavam estabelecidos, né, as administradoras de cartão, né, as instituições financeiras de forma geral. E aí, com uma medida de capilarizar a arrecadação do ISS, a 157, né, ela veio e alterou o local de incidência para esse serviço para o local do domicílio do tomador. E aí, inicialmente, um movimento de São Paulo, Rio, das grandes capitais que seriam afetadas por essa medida, o Michel Temer, à época, vetou essa alteração, né? Vetou com os mesmos argumentos, praticamente os mesmos argumentos que depois o STF veio a suspender a eficácia desses dispositivos. Então, a lei foi publicada, na verdade, antes de ela ser publicada, né, foi enviada para sanção aí do presidente, e o presidente, ele promulgou ela toda, promulgou ela toda, mas vetou esses dispositivos que alteraram o local de incidência, né? Então, a lei surgiu sem esses dispositivos. Só que a CNM, né,
que é a Confederação Nacional dos Municípios, fez um movimento. Ela tem uma força política assim descomunal no Congresso Nacional, ela que organiza a Marcha dos Prefeitos rumo a Brasília. Ela conseguiu, né, derrubar esse veto, né? E aí essa derrubada foi publicada no dia 1º de junho. Então, a partir do dia 1º de junho, né, esses dispositivos voltaram voltaram ou não, elas passaram a produzir efeitos, né, passaram a entrar em vigor, né? Então, a gente tem essa data, 1º de junho de 2017, em que houve a publicação dessa derrubada do veto aí pelo Congresso Nacional. E aí, do dia 1º de junho acho que a 22 ou 23 de março de 2018, por que eu falo dessa data? Porque é a data em que o Supremo suspendeu a eficácia desses dispositivos. Então, de 1º de junho até essa data em que o Supremo suspendeu a eficácia, ficou esse intervalo de tempo em que esses dispositivos da Lei Complementar 157, eles produziram os seus efeitos. Alguns falam que de 1º de junho até o final de junho de 2017, até 31 de dezembro de 2017, ela não teria efeitos por causa da anterioridade. Aí é algo discutível se a gente aplica a anterioridade nesse caso, pela simples alteração do local de incidência do ISS, então é algo discutível. Mas de 1º de janeiro de 2018 até 22, 23 de março de 2018, essa lei certamente produziu os seus efeitos, né? Certamente aí a gente teve o tempo de aplicar, quem entende a anterioridade, né? Só que a partir de 23 de março de 2018, esses dispositivos tiveram sua eficácia suspensa aí pelo Supremo Tribunal Federal. E basicamente ele usou 3 argumentos, né, na verdade foi uma decisão monocrática, né, do ministro Alexandre de Moraes, suspendendo a eficácia por meio de uma medida cautelar, né, em que ele suspendeu a eficácia desses dispositivos da Lei Complementar 157 por arrastamento, toda a legislação municipal que tinha incorporado essas alterações nas suas leis locais. E aí, um dos argumentos era que não dava para os prestadores pagarem, cumprirem essa obrigação. Então, havia uma impraticabilidade, né, em relação ao cumprimento das obrigações. Como assim? Era algo que não dava para cumprir. Vamos imaginar um plano de saúde, né, que tenha beneficiários em 1000 municípios. Né? Como que ele vai recolher o ISS em cada um desses 1000 municípios? A gente tem que pensar, né, quem vive a prática da administração tributária, para você recolher o ISS, você precisa ter uma inscrição, um número de inscrição. Né? Normalmente o município exige, para preencher a guia de arrecadação, ter um número de inscrição. Como que esse plano de saúde, que até então ele precisava estar inscrito no município onde ele estava estabelecido, emitir uma nota ou alguma declaração para apurar o ISS, agora ele vai ter que fazer isso em 1000 municípios. Ele vai ter que acompanhar a legislação de 1000 municípios. Tem município que permite a dedução da base de cálculo, né, em relação aos repasses. Tem município que tem uma alíquota de 2%, de 3%, de 4%, de 5%, seja lá qual for. Como que ele vai, né, pagar Obviamente ele vai ter que contratar mais funcionário para o seu departamento fiscal para ficar acompanhando 1000 leis diferentes de ISS, vai verificar o prazo de pagamento para cada uma, qual é a obrigação tributária acessória que ele vai ter. Não dá. No final das contas, né, é impossível. Seria possível realmente se esses municípios estivessem integrados. Não estão, né, de longe não estão integrados. Então realmente havia aí uma forma não dava para fazer do jeito como estavam estruturadas as obrigações acessórias, de forma capilarizada, cada município era competente para instituir a sua, né, e não havia nos moldes do Simples Nacional uma declaração nacional, uma nota fiscal nacional aí, do ISS, não dava para pagar. Principalmente nesses serviços. Imagine, a gente está falando de plano de saúde, imagine uma Cielo da vida, que tem maquininha em mais de
para não falar em todos os municípios, ou vai em 90% dos municípios. Aí o cenário piora e muito, né? Então, realmente o Alexandre de Moraes suspendeu a eficácia por não haver meios concretos de essa questão ser operacionalizada. Então havia esse problema. E um outro problema era em relação a quem é o tomador, né? Quem é o tomador? É algo isso que não se discute muito, mas foi algo trazido pela 157, porque ela falou, olha, né, o ISS, no caso de uma administradora de cartão de crédito, o ISS vai ser recolhido no domicílio do tomador, mas quem é o tomador? A Lei Complementar 157 não trouxe isso. Quem é o tomador? O tomador é o portador do cartão de crédito? É o estabelecimento credenciado? Quem é o tomador? No caso do plano de saúde também. No caso do plano de saúde, quem é o tomador? É o beneficiário? É o funcionário que é o beneficiário do plano ou é a empresa que celebra o contrato de plano de saúde com o prestador, né, com o plano de saúde? Quem que é o tomador? Numa administradora, no caso de administração de fundos, administração de consórcio, quem é o tomador? O próprio consórcio, o próprio fundo, né, ou cada cotista, cada consorciado? Eu não estou falando disso num cenário abstrato, não. Esse conflito de competência gerado por essa omissão da Lei Complementar 157 realmente gerou esse problema. Por exemplo, São Paulo editou um parecer normativo, inclusive eu participei, dizendo que no serviço de administração de fundos e de consórcios, o tomador é o consórcio, é o fundo de investimento, ou o consórcio. Já teve outro município que falou de jeito nenhum, não, é o consorciado, é o cotista, no caso da administração de fundos. Então, pronto. Apesar de ser algo simplório, é o tomador aí, eu vou recolher pro local, pro município do domicílio do tomador, mas quem é o tomador? Então aí esse também foi um outro problema, né, que é esse conflito de competência gerado exatamente por essa lacuna trazida pela Lei Complementar 157. Né? E o outro ponto só, Rafa, perdão, Rafa, essa questão da dificuldade de identificar quem é o tomador, né? Também você citou 2 exemplos aí, eu vou citar um outro que também é muito comum do plano de saúde, né? Vamos imaginar, eu trabalho na empresa X, essa empresa X contratou o plano de saúde. Quem é o tomador? A empresa que contratou ou eu que estou efetivamente utilizo o plano de saúde? Então, existiam muitas dúvidas em relação a isso, e nisso a 175 pôs uma pá de cal lá e falou assim, não, aqui vai funcionar assim. Não é o objetivo, a gente não vai tratar aqui, tá, pessoal? Quem são os tomadores, não é o objetivo aqui da live. Mas, assim, tem vários parágrafos. Ela acrescentou, na verdade, se você baixar a Lei Complementar 116 atualizada, for no site do Planalto, a 175 colocou esses dispositivos lá no artigo 3º, a partir do parágrafo 5º, salvo engano. A partir do parágrafo 5º, do 5º tá lá quem são esses tomadores, tá, pessoal? Exatamente. Então esse foi um. E aí o outro é a regra de transição, né? A Lei Complementar 157 não trazia uma regra de transição, simplesmente previu uma mudança brusca quanto ao critério relativo ao local de incidência do ISS para esse serviço. Então não havia uma regra de transição, né? Certamente aí o município de São Paulo ele fez uma estimativa que ele ia perder em torno de 500 milhões de reais em 3 anos, né, com essas modificações. Não dá para a gente perder isso assim de cara, né? Tem que haver uma regra de transição, da mesma forma quando os estados mudaram lá aquela questão do DIFAL com a emenda constitucional 87, a própria emenda constitucional trouxe uma regra de transição. Então essas mudanças de regime jurídico em que eu mudo, né, o critério em que define, por exemplo, o local de incidência, no caso aqui do ISS, tem que ter uma regra de transição. Então foram esses 3 motivos que o Supremo ele suspendeu a eficácia, né, desses dispositivos utilizando esses 3 argumentos. E o principal aqui, que é o que a gente vai enfrentar, que é o que essa resolução aqui veio trazer, a questão de uma declaração padronizada nacional
em que possibilitasse para o prestador, para esses prestadores, não para qualquer prestador de serviço, mas esses aí que o Rafa colocou, pudesse, por meio do preenchimento de uma única declaração, pagar aí o ISS para todos os municípios aí onde houvesse um tomador. Então, é uma declaração, né, que bebeu na fonte lá do Simples Nacional, né, porque o Simples Nacional, a gente tem lá o PGDAS, em que a empresa, por meio de uma única declaração, ela preenche lá a sua receita, faz os enquadramentos, informa lá qual é o estado onde ela está estabelecida, para qual município que ela eventualmente prestou um serviço, e já, por meio de uma única declaração, ela recolhe todos os tributos, e isso é repartido lá por meio da rede bancária para os diversos entes envolvidos. E essa declaração padronizada, agora que a Lei Complementar 175, ela veio, né, exatamente para permitir que esses prestadores possam cumprir essas obrigações tributárias e possam recolher no que a gente fala, né, com o parâmetro no destino, né, onde o tomador está estabelecido. Não tem como, do jeito que estava, né, sem essa declaração padronizada, que isso fosse cumprido pelos prestadores, né? Então, um dos pilares em que a Lei Complementar 175, porque a Lei Complementar 175 ela atacou esses três problemas, né? Ela incluiu os parágrafos lá no artigo 3º para tratar dos tomadores e deixar claro quem são os tomadores, e aí com isso a gente saber qual é o município mesmo que deve ser recolhido o ISS. A questão da padronização dessa declaração, tem uma declaração nacional, e trouxe a regra de transição, né? Então ela veio atacar essas duas questões. E aqui a gente vai falar mais especificamente dessa declaração, né? Dessa declaração, e aí para se criar essa declaração, né? Como que a gente tendo 5.570 municípios, como que a gente cria uma declaração padronizada nacional? A gente vai fazer que nem os estados fazem, vamos criar um conselho em que todos os municípios tenham um representante, lá, um secretário de finanças, de fazenda, e a gente vai ter, imagine, né, a gente tem que pegar ali um mini... 5.570 pessoas numa sala. Não, é minha vez de falar. 5.570 não dá, né? Se criou um comitê gestor, algo muito semelhante ao comitê gestor do Simples Nacional, né? Também ali ao CONFAS, ao Conselho Nacional de Política Fazendária, só que quando se fala de município não dá para ter um representante de cada município, né? Então esse comitê gestor vai ter alguns representantes de cada região do país. Se você quiser detalhar aí as regras de como que é composto, como é a estrutura desse comitê gestor, está lá na Lei Complementar 175. E aí, a própria Lei Complementar 175, ela falou, olha, comitê gestor, você não vai desenvolver essa declaração, você simplesmente vai elaborar um layout, né? Você vai elaborar o padrão que os contribuintes vão ter que se utilizar para desenvolver. Eu quando vi isso, eu falei, isso é coisa de maluco, né? A gente tem uma declaração tão importante para a administração tributária sendo desenvolvido pelos contribuintes. E isso realmente é o que está acontecendo. Quem está financiando o desenvolvimento dessa declaração são duas entidades aí, né, que é a Confederação, coloquei aqui, a CNF, né, que é a Confederação Nacional das Instituições Financeiras, e a FENA Saúde, que é aí que trata dos planos de saúde. Porque a gente tem, na verdade, dois grandes setores envolvidos nessas alterações. São as instituições financeiras e são os planos de saúde. Então, eles estão aí financiando e pagando para o SERPRO, né? O SERPRO é um serviço aí de processamento de dados, é uma entidade federal, que é ele que está sendo responsável pelo desenvolvimento dessa declaração. Então... Ô, Vilcho, deixa eu só fazer um parênteses aí sobre essa questão da declaração que você está colocando, para deixar claro para o pessoal. Opa. Porque, assim, eu não duvido de nada, mas a tendência é que se utilizem em um sistema só esses grupos, né, para fazer a declaração. Porém, exatamente, a própria Lei 175, a própria Resolução 04, reforçou um seguinte
Assunto. Esse sistema ele pode ser desenvolvido individualmente ou em conjunto. De repente, dá uma louca em alguém lá e fala assim, não, eu vou desenvolver o meu de acordo com o layout, ou seja, vão ser 2 daí locais para, no caso, a gente deve falar mais para frente se der tempo, para o município ter que entrar e fazer esse acompanhamento daí. Você até colocou, era o segundo ponto que eu ia colocar aqui, já aproveitando que eu coloquei, né? Essa declaração padronizada do ISS, ou como a resolução colocou, né? DPIS, né? Vamos falar assim a sigla para DPIS. Aí eu coloquei, é uma única declaração ou várias? Né? Na verdade, a gente está caminhando para ter uma única. Por quê? Porque, pessoal, desenvolver uma declaração dessa é milhões de reais, né? Milhões de reais para você estruturar um servidor, para você permitir acesso, em tese, a priori, a 5.570 municípios, irem lá buscar essas informações diariamente, pode ir lá, não tem uma limitação, né? Então, não é uma estrutura barata. Então, por isso que as entidades, você pega aí, as instituições financeiras se reuniram junto com as entidades aí que prestam serviço de plano de saúde, falou, vamos reunir, vamos fazer uma só, não adianta, vamos ficar cada um desenvolvendo a sua, apesar de haver essa possibilidade jurídica e a resolução por não extrapolar o que está previsto na lei complementar, porque ela não pode inovar, né? Ela tem que legislar e disciplinar e regular esse padrão dentro dos limites estabelecidos pela lei complementar 175, então ela não poderia fechar essa porta, né? Que nem você falou, pode dar uma louca aí falando, não, eu vou desenvolver aqui, eu tenho um gênio do TI, né? Porque não basta só ter o gênio do TI, você tem o Elon Musk para financiar, né? Ok, se tiver um cara que quer colocar dinheiro, jogar dinheiro no lixo, ter um negócio pronto, é só lá se associar, né, que a resolução deixou isso claro, né, mesmo para as entidades não associadas ao CNF e à FENA Saúde, né, elas são obrigadas a dar acesso a esses prestadores de serviço não associados. Isso está bem claro na resolução. Então, é jogar dinheiro no lixo. Então, há essa possibilidade de ter ali 2, 3 contribuintes, um grupo ali desenvolvendo a sua declaração? Sim. Num cenário desse, em que a gente tenha várias declarações, e essas várias respeitando esse padrão criado pelo CEGOA, né? O CEGOA, pessoal, é o Comitê Gestor de Obrigações Acessórias do ISS, mas em relação a essa obrigação acessória, não é para qualquer obrigação acessória, não. Tá? Então o município vai continuar podendo lá exigir sua nota fiscal para os outros prestadores de serviço, outras declarações, outras obrigações acessórias. Essa obrigação aqui nacional é só para esses prestadores e para esse tipo específico de declaração. Então, pode ter essas várias declarações, mas a gente está caminhando para ter uma só, para ter um único ambiente onde que essas declarações sejam disponibilizadas. Isso facilita sobremaneira aí os municípios, vão ter um local só para ir lá coletar essas informações, uma possível fiscalização, né? Então, está caminhando para isso, mas há essa possibilidade, né? Um outro ponto que eu coloquei aqui, Rafa, é a questão, me perguntam, e a lei complementar 175 está em vigor? Né? Está produzindo efeitos? Depende de que parte. Né? Por exemplo, a parte em que ela regula o comitê gestor, ela trata dessa questão das competências do comitê gestor, desse grupo técnico que há também dentro do comitê gestor. A lei complementar 175 ela está produzindo seus efeitos. A grande questão é que a Lei Complementar 157, que trata das alterações quanto ao local de incidência do ISS para esse serviço, está ainda com a sua eficácia suspensa. E aí, nesse caso, há uma ligação lógico-jurídica entre a 157 e a 175. Né? A 157, em relação a essa questão de criar o comitê gestor e o comitê gestor elaborar um padrão, um layout que vai ser seguido pelos contribuintes na elaboração dessa declaração, ele vai criar condições materiais para que, né, certamente o Supremo reconheça
a partir de um determinado momento, que a gente não sabe, a constitucionalidade da 157, né? Porque até essa declaração não entrar em produção, não há meios materiais para que a gente implemente a alteração do local de incidência do ISS. Simples assim. Virgis, né? Essa questão essa impossibilidade da real operacionalização desse procedimento aí novo, né, que está tentando se implantar, mesmo que não tivesse a ADI, vamos imaginar que não tivesse, foi feita a 175 para identificar algumas lacunas que a 157 deixou. Hoje não estaria também sendo operacionalizável, por quê? Porque não existe essa padronização agora que estão fazendo, né? E a gente vai falar mais para frente, que se der tempo, desses prazos, né? O contribuinte, a resolução 04 deu um prazo para o contribuinte desenvolver o sistema, daí tem um prazo para o CEGOA homologar esse sistema. Aí tem uma declaração dele, vai poder fazer a declaração até X tempo depois da homologação. Então é ano que vem, praticamente. Não, e outra coisa, né? Outra coisa, quando já tiver em vias de estar em produção, hoje eu conversei com um colega aqui de São Paulo, que ele é o suplente, porque é o titular que representa, um dos titulares que representa os municípios capital é o Fábio do Rio de Janeiro. Ele também participa lá das discussões na Brasf. E aí eu falei, e aí, Antônio, qual que é a estimativa? Falou, viu, isso é aquilo que a gente já tinha conversado, né? Entrando aí, a gente elaborando o padrão, a declaração sendo desenvolvida, homologada, certamente as entidades vão entrar em contato com o STF deve pautar o julgamento de mérito dessa ação direta de inconstitucionalidade, a 5835, e aí nesse julgamento de mérito, aí ele vai resolver todas essas questões intertemporais, né? Como que a gente vai aplicar a regra de transição? Que se a gente for aplicar literalmente, praticamente ela foi jogada no lixo, que nem você falou. Isso vai entrar em produção ano que vem, e a regra de transição 2023 já é 100% no destino, né? Pô, mas aí não teve regra de transição nenhuma, né? Então, a gente não sabe muitas dessas coisas. Não vai. Como que a gente vai resolver o passado? Como que vai ficar lá a questão da incidência do ISS desde a derrubada do veto lá, desses dispositivos, lá em 1º de junho de 2017? Então, essa questão do passado. E como que vai ficar o futuro? Como que vai ficar o futuro? Como que o Supremo ele vai adaptar essas regras de transição a esse novo momento em que a declaração vai entrar em produção? Porque a regra de transição ela foi delineada, ela foi escrita pelo legislador achando que a declaração ia entrar em produção em abril de 2021. Em maio de 2022 foi publicada a resolução com o padrão. Porque o que foi publicado aqui com essa resolução foi o padrão, né? E por meio desse padrão, especificamente o que está nos anexos dessa resolução é algo muito técnico, que a galera de TI que vai desenvolver essa declaração, que vai se debruçar sobre isso e vai aí desenvolver essa declaração, né? E aí isso vai virar certamente um ambiente web em que os municípios vão ter acesso, os prestadores vão poder entrar para enviar e disponibilizar as suas informações, né? Então, muitas das coisas que vai vir com a decisão do Supremo, quando o Supremo se debruçar e for julgar o mérito dessa ADI. A gente não sabe, né? A gente até imagina o que ele pode, mas ficar fazendo exercício de mãe de Ná, de futurologia aqui, sim. Né? Então... E até assim, só falando da questão de tempo ainda, né, mestre? Aproveitando aqui o gancho, só para vocês terem uma ideia, pessoal, o que a resolução diz, né? Essa resolução 04 diz que a partir da publicação os contribuintes ter 90 dias, né, para desenvolver o sistema e entregar isso para o comitê gestor. Aí o comitê gestor vai fazer a homologação ou não, né? Ou vai pedir algum ajuste, algum acerto para ser feito ali. Enfim, vamos imaginar que corra tudo belezinha. O contribuinte desenvolveu em 90 dias,
o comitê gestor homologou dentro dos 30 dias, aí o que acontece? Qual que é o prazo que o contribuinte vai ter para fazer essa declaração? Vai ser até o 25º dia útil do segundo mês subsequente ao da homologação. Então, a gente vai ter pelo menos 6 meses. Então, a gente tem maio, é ano que vem, pessoal. Acho dificilmente, assim, milagre, não. Sair alguma coisa esse ano. É essa a estimativa, mas é aquela questão, né? Eles vão ter que alinhar muito esse meio de campo, porque depende muito da questão do Supremo, né? Porque não adianta jogar essa declaração aí, olha, porque depois aqui falar, DESIF entra nessa padronização, já eu coloquei aqui, vou falar da questão dessa declaração e da DESIF, como que fica essa questão, né? Mas vai ter que ter, né? O Antônio, que eu conversei hoje, o colega aqui de São Paulo, falou: viu, a gente está arquitetando esse alinhamento com o Supremo, né? Para que essa declaração entre em produção em um clima um pouco mais de segurança jurídica, né? Porque essas instituições elas estão num cenário de insegurança jurídica. Né? Então não adianta jogar essa declaração, pronto, está pronto, coloca em produção, agora é a vez de vocês, está na hora de pagar. Outro detalhe, Vilches, só me permita, por favor. Opa, lógico. Não basta para efetivamente funcionar para o seu município aí, onde você está, né? Para o seu município aí receber esse novo regramento, vamos colocar assim, do ISS, desses serviços que a gente está tratando aqui. Não basta que tenha o sistema, que esteja tudo pronto, que esteja tudo beleza, que a DI foi resolvida, resolveu a DI, imaginando que esteja tudo certo. Se o município não entrar no sistema, não alimentar, não colocar algumas informações, vai adiantar nada para esse município. Exatamente. Por quê? Porque a ideia dessa declaração nacional é exatamente para que os prestadores não tenham que ficar consultando a legislação, né? E outra, não basta alimentar uma única vez. É que nem o contribuinte quando se inscreve no cadastro do município. Não basta se inscrever uma única vez. Alterou alguma coisa, precisa ir lá atualizar, né? Porque o prestador não vai ficar conferindo a legislação de todos os municípios. Que é exatamente para resolver esse problema de praticidade tributária que essa declaração ela foi criada, né? Então o município vai ter que ter essa postura ativa, né, de enviar algumas informações. Qual a alíquota para esses serviços, a legislação relativa a legislação relativa a esses serviços, né, se tem algum critério de apuração especial, alguma dedução de base de cálculo, por exemplo, plano de saúde. Tem município que, olha, receita bruta, né, não deixa você deduzir nada. Ah, mas eu repasso. Não, é valor bruto. Esses repasses que você faz para o hospital não aceito como dedução. Tem município que aceita. Para o município de São Paulo, ele permite que o plano de saúde efetue essa dedução relativa aos repasses. Tem município que não, né? Então, o município de São Paulo vai enviar, olha, o plano de saúde aqui a gente permite a dedução, né? A dedução aí desses repasses. E um outro ponto, Rafa, já aproveitando em relação às informações, algo que foi bastante discutido na época, quando eu participei da discussão na Brasf, era em relação aos acréscimos moratórios, né? Porque aqui a gente tem dois tipos de penalidade. Aquele contribuinte que não entrega a declaração ou entrega com dados inexatos, com uma informação, faltando algum tipo de informação, que é aquele tipo de infração decorrente do descumprimento de uma obrigação tributária acessória. Aí está claro na Lei Complementar 175, isso foi replicado na resolução, cada município vai alterar a sua legislação, vai lá prever na sua lei do ISS ou no seu Código Tributário Municipal essas infrações, qual o valor da infração, pelo não envio da declaração e ou pelo envio com dados inexatos ou faltando informação. Isso está claro, cada município vai ter aí as suas infrações com as suas penalidades, né? A grande questão que não foi tratado de forma direta, pelo menos expressa na Lei Complementar 175 ok, e quando o contribuinte
não paga ou paga em atraso. Qual multa de mora eu vou aplicar, qual juros de mora eu vou aplicar e qual índice de atualização monetária. Então isso não ficou claro, e aí criou duas linhas de entendimento. Vamos, obviamente que a linha não é uma padronização, uma uniformização, vamos adotar a regra da legislação federal. Vamos aplicar lá a taxa Selic e os juros de mora 0,33 ao dia, limitado a 20%. É a legislação do Simples, do imposto de renda, e aí isso a gente não criaria 5.570 possíveis regras diferentes de cálculo dos acréscimos moratórios. Mas essa linha não prevaleceu dentro do comitê gestor. O que prevaleceu a Lei Complementar 175 não fixando as regras de acréscimo moratório. Aqui a gente presume a aplicação da autonomia municipal. Então, inclusive, essa é uma das informações, apesar de não prevista expressamente na Lei Complementar 175, é uma das informações que os municípios vão ter que enviar aí e vão ter que parametrizar e cadastrar aí no sistema, que são os acréscimos moratórios. Qual se aplica? Qual índice de atualização monetária? IPCA? Vai ser um negócio bem complicado aí de operacionalizar. Então, e ainda... Perdão, viu? A gente tem um delayzinho aí, às vezes... não, tranquilo, não, pode interromper a hora que você quiser. Falando ainda sobre a inserção, essa responsabilidade que os municípios vão ter, né? O primeiro, vamos colocar assim, a primeira inserção, o município tem que ficar muito atento para ir acompanhando esse desenvolvimento, para ver quando que vai estar homologado ou não, porque a partir do momento que o sistema for disponibilizado para o município tem até o final do mês seguinte para disponibilizar aquela carga inicial, vamos dizer assim, né, das informações lá no sistema. E depois também tem que ficar muito atento quando tiver as alterações da legislação municipal. Exatamente. Por quê? Essas alterações só vão começar a surtir efeito não a partir do momento a lei entra em vigor agora ou no ano seguinte, enfim. Vai contar a partir do mês seguinte, aquele mês que a informação foi inserida no sistema. Exatamente. Então, meio que criou-se uma regra nova para o tributário, vamos dizer assim, né? Exatamente, porque vai depender, na verdade, do município, e isso é uma responsabilidade do município inserir essa informação nesse sistema. Exatamente. Então, inclusive a gente estava até raciocinando aqui, né? Até que ponto que isso seria constitucional, porque quando eu aumento a alíquota, ok, né? Eu não vou nem produzir efeitos no mês seguinte, eu vou aplicar a anterioridade. Exato. Mesmo que eu informe, né, já de cara, numa majoração de alíquota, eu vou aplicar isso no ano seguinte ou depois de 90 dias. Né? A questão é, se eu reduzo a alíquota, qual é a lógica quando eu reduzo a alíquota? Que a partir do momento em que a lei municipal foi publicada, a partir daquele momento já produz seus efeitos. Né? Mas nesse caso, não. Nesse caso, o município, havendo a publicação, essa redução de alíquota somente vai produzir os seus efeitos em relação às prestações que ocorrerem no mês subsequente em que o município informar. Então, se o município demorar 2 meses, como é bola lá, o representante do município em que está responsável para ir lá no sistema e informar esse dado, ele demorar 2 meses, vai só produzir efeitos perante o prestador lá, no mês subsequente em que houver a informação. Óbvio, vai haver a possibilidade de cobrar retroativo? Vai, mas não vai poder cobrar nenhum acréscimo moratório, só vai poder cobrar o valor principal. Então não vai poder cobrar nem atualização monetária. Por quê? Porque foi uma omissão do município. Então o prestador ele não pode ficar à mercê e ter que recolher além do valor principal se foi um problema, uma omissão do próprio município. Então os municípios vão ter que ficar atentos. Então qualquer alteração legislativa ele vai ter que ir lá e informar e incluir essa informação no sistema. E aí
Um outro ponto que eu acho que os municípios vão sofrer, né, e eu já conversei aqui com o pessoal da arrecadação, é em relação à forma de recolhimento, né? Na verdade, não vai se criar uma guia especial, como se houve, como se criou lá para o Simples Nacional, né, que é o DAS, Documento de Arrecadação do Simples. Não, aqui a forma de recolhimento vai ser por meio de um TED, por meio de uma transferência bancária. Né? Obviamente que o Segoa, em contato com a FEBRABAN, se criou aí um formato para ter um mínimo de informação para que quando o município receber nessa conta bancária, esse TED, tenha lá o CNPJ, a data da prestação, né, a incidência. Lá num dos anexos eu acho que tem esse layout, né, o código de serviço, para ter um mínimo de controle. Para ter um mínimo de controle. Então não vai haver uma guia, né, aí que foi criada, não, vai ser por meio de transferência bancária, né, por meio de uma TED aí especial, com um layout específico aí criado pela FEBRABAN. E aí um outro ponto que eu queria colocar, eu acho que já falaram da questão da DESIF, e essa questão, Rafa, passa por a questão da constituição do crédito do ISS em relação a essas situações. A resolução ela é expressa nesse ponto, né? Isso a gente discutiu muito no âmbito da Brasf, se essa declaração ia ter efeito constitutivo do crédito. Então, se o contribuinte lá declarou, não pagou, se já está pronto para inscrição em dívida ativa lá, o município pegar essa declaração ou a parte dessa declaração e escrever em dívida ativa, independentemente de fazer nenhum tipo de lançamento de ofício. Né? O que foi prevalecido, porque isso é muito já consolidado no âmbito do STJ, né, a súmula 436, que a declaração enviada pelo sujeito passivo, ela tem o efeito de confissão de dívida, ela tem o efeito de ir lá e constituir o crédito tributário. Então essa declaração ela vai ter esse efeito constitutivo. A grande questão e aí entra a preocupação do colega, como que vai ficar a DESIF, né? Como que vai ficar a DESIF e as notas fiscais? Então aqui a gente divide em dois grupos. No caso do plano de saúde, o plano de saúde não tem DESIF. A DESIF é uma declaração de serviço. O município que adota esse padrão, né? Há um padrão aí desenvolvido pela Brasf, que os municípios que adotam seguem esse padrão aí da DESIF, que é a Declaração Eletrônica de Serviço específica para instituições financeiras. Pelo menos a posição de São Paulo, a gente vai continuar exigindo a DESIF das instituições financeiras, só que somente aquelas estabelecidas em São Paulo. Porque o que a Lei Complementar 175 vedou? Ela vedou que o município de São Paulo, qualquer município, continue exigindo qualquer tipo de obrigação acessória de prestadores não estabelecidos em São Paulo. Então, para esses prestadores... E tem mais, referente à obrigação acessória, a 175 vedou a instituição de obrigações acessórias sobre esse serviço. Existem algumas exceções, como, por exemplo, a nota fiscal do plano de saúde. Aí, dependendo do município, o município pode legislar sobre isso. Agora, sobre de banco não tem o que o município exigir, né? Referente ao 1501 e ao 1509. Então, o município, o que ele pode exigir, obviamente, dos prestadores estabelecidos no seu município? Continuar, obviamente, exigindo inscrição, né, fiscal, continuar exigindo eventuais declarações, tal. Por exemplo, São Paulo vai continuar exigindo a DESIF, porque ela é muito mais completa e traz muito mais informações do que essa declaração aí. Essa declaração é muito mais para possibilitar uma operacionalização do pagamento do ISS no domicílio do tomador. Ela não é muito boa, não traz muitas informações para a administração tributária na questão de fiscalização. Então, o município de São Paulo vai continuar exigindo a DESIF, obviamente, das instituições financeiras aqui estabelecidas e que já era assim, né? E um outro ponto, e aí alguns municípios vão ter que se adaptar, por exemplo, o município do Rio de Janeiro. O município do Rio de Janeiro, ele além da exigir a DESIF, ele exige a emissão de nota fiscal das instituições financeiras. Eles não vão poder mais,
porque a Lei Complementar 175 ela veda a exigência de nota fiscal, né, dos prestadores de serviço 1501 e 1509. inscritos no 1501 e 1509. Né? Plano de saúde, a gente vai continuar exigindo emissão de nota, né? A gente tem uma declaração específica aqui para os planos de saúde, porque como a gente permite a dedução dos repasses, então eles apresentam essas deduções numa declaração. A gente vai continuar exigindo essas declarações, óbvio, dos planos de saúde aqui estabelecidos. A grande questão é para esses, né, para esses prestadores de serviço, né, para esses prestadores de serviço, a declaração que vai constituir o crédito vai ser a DEPIS. Vai ser essa declaração padronizada. Então, por exemplo, o que eu tinha aqui em São Paulo, que a DESIF constituía o crédito, né, ela vai funcionar mais com uma declaração que vai trazer informações para a fiscalização do que uma declaração que tem a função de constituir o crédito. A mesma coisa para os planos de saúde. Você tem aí um município que tem a nota fiscal de serviço eletrônica, que constitui o crédito para os planos de saúde. Né? Vocês até podem continuar exigindo, eu acho que é até bom continuar exigindo a emissão de nota fiscal pelos planos de saúde estabelecidos no seu território. Mas o que vai constituir o crédito vai ser a DEPIS. Porque está previsto expressamente aí na resolução que essa declaração vai ter efeito constitutivo do crédito. Então esse é um ponto que a gente acabou discutindo bastante aqui no município de São Paulo, quando houver esse conflito, né? Quando houver esse conflito, então certamente a legislação municipal vai ter que ser adaptada nesse sentido. Né? E aí um outro ponto aí em relação à declaração, colocaram aqui das maquininhas, né? Do aluguel das maquininhas. Aqui em São Paulo a gente entende que esse aluguel integra, porque na verdade o valor que é cobrado a título de aluguel, na verdade eu não tenho um aluguel aí. Na verdade, esse equipamento é utilizado como um meio para se prestar o serviço de administração de cartão de crédito e débito. Então, na verdade, o que os advogados tentam, às vezes você não prestar atenção, os advogados, tudo é locação. Né? Na verdade, o que se tem aí, e nem é possível haver essa segregação, um contrato de locação da maquininha. Não, na verdade, isso é um equipamento que é utilizado para se prestar um serviço. Aí entra mais ou menos, talvez entra mais ou menos no raciocínio eu não vou lembrar o RE que foi o resto, mas da questão da franquia, né? Que fala que é um contrato misto, né? Que envolve serviço, envolve fornecimento. Exatamente. Então essa questão da maquininha, acho que talvez entre mais ou menos ali nesse sentido. O que pode acontecer, né? Hoje obviamente a gente está caminhando para na verdade, não há nenhuma cessão de uso. Na verdade, isso está no bojo de um contrato de prestação de serviço, né? Então, sem a maquininha, a credenciadora, a bandeira, o emissor do cartão não consegue prestar o serviço. Então, na verdade, eu não tenho... Lembrando que a maquininha é um meio... Perdão, Rafa. Maquininha é um meio para que o serviço aconteça. Exatamente. É que nem a locação, o comodato dos roteadores quando é prestado o serviço de comunicação, né, em relação à TV a cabo, internet. É a mesma lógica. Né? O valor que as operadoras de telefonia cobram não é locação, não é cessão de uso. Na verdade, esse valor que é cobrado tá inserido no âmbito de um contrato de prestação de serviço. Sem esse equipamento não é prestado um serviço. Né? Então vem com essa conversinha de segregar Olha, primeiro esse é um entendimento que o Supremo Tribunal Federal ele firmou sem repercussão geral. Lá atrás, antes de 2006, né? Então, e outra, mesmo sendo em repercussão geral, mesmo se fosse não, tem um RE específico sobre isso, sim.
né? Inclusive, naquele RE em que o Supremo virou sua jurisprudência e passou a entender que locação de bens móveis era um conceito jurídico, serviço vinculado à obrigação de fazer, o Supremo decidiu, lá no caso do locação de guindaste, né? Locação de guindaste, ele tratou dessa possibilidade de segregação. Aqui em São Paulo, a gente nunca seguiu esse entendimento, né? Na verdade, a gente entende que só há locação quando efetivamente há a transmissão da posse, a transferência da posse. Né? Quando o prestador se utiliza desse equipamento para prestar o serviço, na verdade eu não tenho uma locação mais uma prestação de serviço. Então nesse caso, ele está falando aí da natureza, também entra a natureza. Então tem várias outras questões aqui que tangenciam esse assunto, né? Daria aí para a gente ficar aqui discutindo 3 horas, até mais, né? Em relação a essa coisa. Ele falou que a administração de cartão de crédito também é de intermediação. Também é bem polêmico esse assunto, né? Na verdade, o serviço de administração de cartão de crédito, muitos acham que a intermediação é exatamente pela forma de remuneração, né? Pela forma de remuneração, que é um percentual sobre o valor da transação, mas, na verdade, a natureza do serviço de administração de cartão de crédito, eu não entendo como sendo de intermediação, não. A administração de cartão de crédito, em momento nenhum, faz a ponte entre o estabelecimento credenciado e o usuário, né, para a celebração de um contrato de compra e venda. Em momento nenhum, a administração de cartão de crédito, na verdade, ela cria meios de infraestrutura para que o usuário simplesmente pague por meio de um cartão de crédito. Né? Em momento nenhum ele é um intermediário, né, na celebração de um determinado contrato. Ele simplesmente cria uma condição operacional para que se pague, né? Para que se pague para que se efetue o pagamento. Mas realmente a gente entende que é um serviço de administração de cartão de crédito, não teria essa natureza de intermediação. Né? Aí um outro ponto que é interessante é quem que vai enviar a declaração para as bandeiras, né? Porque a própria Lei Complementar 175 criou um caso de responsabilidade tributária para os emissores do cartão e para os estabelecimentos credenciados. Né? Quem está falando aqui? O Ed Duarte. Eduardo, a gente está aqui, um discorda, outro concorda, né? Aqui, a coisa mais difícil é a gente sentar aqui no município de São Paulo, até mesmo na Brava, todo mundo concordar com todo mundo, e todo mundo é amigo de todo mundo. Você pode falar, esse barbudo tá falando besteira, que, que nesse assunto o que há de polêmica, né? E o que eu estou falando aqui, em momento nenhum, é verdade. Eu simplesmente estou falando aqui o meu posicionamento, posicionamento de São Paulo, e aqui é algo que eu já estou. Uma coisa que eu adoro é alguém falando, você está errado, né? Porque é aí que a gente amadurece. Isso é tão bom, né, Rafa? É ótimo. Isso é tão bom, porque é isso que engrandece o debate, isso que faz a gente crescer, conhecer. Às vezes a gente, ouvindo uma opinião contrária, a gente às vezes pode enxergar algo que a gente não estava enxergando. Exatamente. A gente criar uma terceira saída, né? Então, exatamente. Não, é ótimo. Né? É bem em termos de confusão também ainda, que eu acho que pode vir, além de tudo que já foi falado, é assim, né? A resolução 4, ela repetiu muitas regras, né? Como ela não pode inovar, obviamente, sim. Ela repetiu muitas regras que estão na 175. E logo que saiu a 175, o que muitos me perguntavam? Rafael, tem alguma coisa estranha, né, com os prazos, né? Eu falei, tem, né? Eu já sabia mais ou menos o que era. Eu falei, tem, mas o que é? O que você achou estranho? Não, tem que declarar no dia 25 e pagar no dia 15? Como assim? Eu também achei estranho, né? Isso inclusive eu joguei quando a gente
Acho que foi no primeiro dia que a gente teve uma reunião lá na Brasf, logo depois que saiu a 175, né? Foi tudo virtual, né? No meio da pandemia. E aí o primeiro ponto, falou, vocês não acharam estranho esse negócio? Né? Porque normalmente eu envio a declaração e o prazo para pagamento vem depois ou no mesmo dia em que eu tenho que enviar a declaração, né? Porque se a declaração, principalmente nesse cenário em que a declaração tem essa eficácia constitutiva do crédito tributário, né? Mas há alguns municípios, inclusive BH, né? BH, por exemplo, ela tem uma situação em que a declaração ela deve ser enviada depois em que o ISS deve ser pago. Lá ela tem, em algumas situações, a declaração eletrônica de serviço. Que foi colocado, né? O que foi colocado o Acioli, não, o Alberto, depois com certeza. Mas vamos lá. Mas aí o que foi colocado? Não. Aqui a questão no final das contas, o que vai acontecer? Né? Como tudo isso vai estar sendo feito nos servidores do contribuinte, e aí ele vai enviar por um repositório, né, que vai ser central, então o que o contribuinte tem? Ele tem que preparar essa declaração, né? Ele tem que preparar essa declaração, tá lá dentro dos seus servidores, ela vai alimentando essa declaração e até o dia em que ele tem que pagar, isso tem que estar já feito, né? E aí, pessoal, como é muita informação, né, vocês não têm noção o quanto de volume de dados uma Cielo tem que transmitir para um servidor com essas informações. Então o volume é gigantesco, né? Então tem que dar um prazo para que ela envie essas informações do seu servidor para o servidor onde vai ficar depositado essas declarações. Vai ser um data center ali administrado pelo SERPRO. Então, as administradoras de cartão de crédito, as administradoras de cartão de crédito é um negócio assim surreal. Eu não tinha noção do volume de dados. E elas vão ter que enviar o volume de dados de operações nacionais. Então, tem que haver esse descolamento para que haja possibilidade. Só para vocês terem uma noção, né, as administradoras de cartão de crédito, quando que tem que enviar, tem determinados estados, as administradoras de cartão de crédito, às vezes elas enviam para os estados e até para alguns municípios as informações relativas aos valores que são transacionados nos estabelecimentos desses estados, desses municípios. Tem estado que tem que parar todos os seus servidores de madrugada para ficar dedicado a ficar só recebendo as informações dessas administradoras de cartão de crédito. Então, para você imagine isso para um estado só. Para ser um estado só. Imagine a Cielo enviando todos os dados relativos às suas operações nacionais. É um volume assim absurdo. Muita coisa, Rafa, é muita coisa. Assim, ó, se parar para imaginar, fazer um exercício assim, olhe qualquer cidade do Brasil, até aquelas menores de Minas Gerais, de São Paulo de 800, de 1.000 habitantes, né? Aquelas cidades pequenininhas. Cara, vai ter um posto de combustível, pelo menos na cidade, e vai ter pelo menos um mercado. Cara, dificilmente não vão aceitar cartão nesses locais, sim, né? Então, assim, agora imagina, levando essa realidade para o município de São Paulo, quantos milhões de estabelecimentos, não sei se milhões, né? Mas, assim, provavelmente milhões de estabelecimentos recebendo cartão, quantas milhões de transações por dia isso, né, não acontece. Absurdo, aí você levar isso para o meio do Brasil inteiro. Só o Netflix, agora eu não sei se o Netflix está indo em São Paulo, mas quando surgiu lá, só o Netflix por mês, são 6 milhões de notas. Coisa. E agora você pega, você paga o Netflix como? Cartão de crédito. Ali vai ter um percentualzinho, né,
da credenciadora ali. O que é a credenciadora? É a que possibilita um determinado estabelecimento receber por meio de cartão. Então tem ali a credenciadora, né, tem o emissor do cartão, aquele que emitiu o cartão, e a bandeira, que é a que criou todo o arranjo de pagamento, né, toda a infraestrutura para que isso seja possível. Então é algo surreal. Tipo, até me mostrarem que eles chamam de volumetria de dados. É um negócio assim surreal, né? Então, essa transferência tem que ter um tempo ali entre o momento em que eles têm que constituir o crédito e o momento em que eles vão disponibilizar as informações para esse repositório central, que é onde vão estar todas essas informações, que é aí que o município vai acessar. Né? É esse meio que data center que vai ser administrado pelo SERPRO, aonde os prestadores vão enviar suas declarações. Então é por causa disso, né? Eu também tive uma estranheza no começo, porque aqui em São Paulo a gente não tinha algo parecido, pelo menos todas as legislações que eu já tive contato, né, nunca me deparei com uma situação em que o prazo para o envio da declaração era depois do prazo para efetuar o pagamento. E depois me falaram que tem algumas situações, alguns municípios que isso acontece, né, e é isso. Né, então, mais ou menos estranho, né? Se eu vou declarar, se eu tenho até o dia 15 para pagar, se eu entrar em mora, né, se eu pagar depois do dia 15, na teoria eu tenho que pagar juros de mora, né? Mas e se eu não declarei ainda, como é que eu vou, né? Tem algumas questões que eu acho que ainda vão sofrer aí alguns debates. Porque o prazo, Rafa, o prazo em relação ao prazo que você efetua a transferência bancária, né? Então, você já tendo o débito constituído lá na sua declaração, você já pode lá acionar o Internet Banking para fazer as transferências bancárias, né, os TEDs, independentemente de você já ter disponibilizado a declaração. Né? Na verdade, você tem um aplicativo ali instalado no seu servidor, você vai alimentando, né? E aí, por meio desse aplicativo, o cálculo do ISS para cada um dos tomadores. E uma das informações que os municípios vão ter que informar é o domicílio bancário, a conta que vai ter que ser feita a transferência bancária. Então, a questão da mora vai ser em relação ao momento que você efetua essas transferências bancárias. O aplicativo vai verificar, né, o momento que você está efetuando essa transferência em relação a qual período, né, de qual competência que você está apurando. Então, aí ele vai, obviamente, aplicar as regras relativas aos acréscimos moratórios que o município também tem que fornecer para quem administra esse sistema, né? Exatamente. E aí, só ver aqui o outro ponto, em relação à bandeira, né? O ponto que a gente estava falando. A bandeira, quem vai pagar o ISS não vai ser a bandeira. Apesar de a bandeira ser um administrador do cartão de crédito, a administradora de cartão de crédito, né? A gente tem 3 players dentro do serviço de administração de cartão de crédito, que é o emissor do cartão, normalmente uma instituição financeira, pode ser não instituição financeira, né? Mas normalmente é uma instituição financeira, mas pode ser uma Casas Bahia, uma Magazine Luiza, né? Uma C&A. Mas como é uma instituição financeira, tem o credenciador, né, o estabelecimento credenciador, que é aquele que fornece a maquininha, e tem a bandeira, por exemplo, Visa, Mastercard, American Express. Né? Então, no caso aqui, isso não está expresso na Lei Complementar 175, né, que a bandeira não vai enviar a declaração, mas isso está na resolução. Isso a gente discutiu na Brasf. A questão é, qual foi a lógica de você ter eleito o emissor do cartão e os estabelecimentos credenciados como responsáveis tributários em relação ao ISS devido pela bandeira, né? Porque eles não querem que a bandeira cumpra obrigação tributária nenhuma. Quem vai cumprir? Porque normalmente a bandeira não tem estabelecimento no Brasil. Normalmente. Se é um posto de contato, algo muito, muito, muito pequeno. Então, para facilitar a vida, eu acho que isso foi negociado, né, quando foi redigida a Lei Complementar 175, falou, olha, a bandeira não vai pagar o ISS, e aí na resolução fala, não vai enviar a declaração, porque por que ela vai enviar a declaração se quem vai pagar o ISS vai ser o emissor ou o credenciador?
né? Então, qual o sentido de a bandeira enviar essa declaração? Quem vai enviar a declaração vai ser o emissor e o estabelecimento credenciado, que já vão informar, olha, nesse ponto aqui eu estou recolhendo o ISS que eu retive na fonte ao pagar a parcela devida pela bandeira. Então, é isso que foi. E o outro ponto é que o prestador vai ter que enviar uma declaração sem movimento. Porque é difícil, né? Um plano de saúde sem movimento está à beira da falência. Né? Pode acontecer. Uma instituição financeira não ter movimento nenhum, né? Uma administradora de carteira. Mas, enfim, não tendo movimento, ela vai ter que declarar mesmo assim, informando, não tive movimento. Óbvio, vai abrir um sinal vermelho, né? Se ela não tiver em procedimento de liquidação ou falência e parou a sua operação, é ok. Mas se não, já vai. Falou, você errou. Né? O que aconteceu aí? Então, vou abrir uma operação fiscal aí, porque normalmente é algo meio que impensado, né? Mas há essa possibilidade aí do envio da declaração sem movimento, né? E aí um outro ponto, Rafa, a gente discutiu muito isso, né? Eu acho que é do interesse aí, né? Não sei se a gente tem bastante auditores aí, em relação à competência fiscalizatória, né? O que a gente discutiu, isso eu vi que eles tiveram a preocupação aqui no artigo 5º, deixa eu até ler o que está no artigo 5º, parágrafo 5º da resolução, né? Ele fala o seguinte: os entes do local do estabelecimento prestador, para fins de fiscalização tributária, terão acesso, olha aqui, ó, a todos os dados de prestação de serviços declarados na DEPIS. E os entes do local do domicílio do tomador de serviço terão acesso aos dados de prestação de serviço, cujo ISS seja das suas respectivas competências, sem prejuízo do compartilhamento de informações entre eles na forma da legislação. Qual que era a questão? Né? Quem trabalha com fiscalização ou já teve acesso a algum processo de operação fiscal, algum procedimento de operação fiscal, sabe que é muito difícil você fiscalizar um prestador sem ter acesso à contabilidade dele toda. Especialmente nesse cenário em que eu vou poder ter um prestador de serviço, sei lá, um plano de saúde ou uma administradora de cartão de crédito aqui em São Paulo, e ela presta serviço para tomadores em 2.000 municípios. E aí o município de São Paulo não vai poder fiscalizar essa empresa, por quê? Porque o ISS não é devido, né, para São Paulo. Ele vai só fiscalizar as informações que estão na DEPIS relativas ao ISS devido para São Paulo. Não dá. Como que eu vou analisar uma contabilidade pela metade, ou fracionar a contabilidade, e vou ter como concluir que omitiu receita? Ela houve uma omissão de receita. Ou, nesse caso, ela recolheu errado para esse município. O tomador não está aqui, né? O tomador está em São Paulo. Então, se eu não tiver acesso, né, a todas as informações, e aí certamente você sabe que os contribuintes estão malucos em relação a isso, né? Mas não há como interpretar de forma distinta. Não há. Vocês vão ter a possibilidade realmente de ser fiscalizado por muitos municípios. Então essa possibilidade, essa é uma possibilidade, né, realmente, que os contribuintes, né, esses prestadores estão bem preocupados, porque vai haver a possibilidade, né, de eles serem fiscalizados por vários municípios. Antes, eles eram fiscalizados por um único município, onde eles estavam estabelecidos, o ISS era devido a um único município, né? Então havia um único município interessado em fiscalizar esse estabelecimento, esse prestador de serviço. Agora não, eles estão preocupadíssimos com isso. Né? Inclusive, né, houve o colega aqui de São Paulo que participou das discussões falou, olha, viu, isso é como a gente imaginava lá nas discussões da Brasf, né? Os contribuintes eles estão realmente muito preocupados em relação a essa questão aí. Né? Então vai ter que existir uma sistemática semelhante ao que existe no Simples Nacional, que é o CEFISC,
em que haja a possibilidade de compartilhamento de fiscalização, né? Ou os prestadores de serviço, de alguma forma, disponibilizam o seu SPED, a sua contabilidade lá no ECD, né? Que é a escrituração contábil digital, de uma forma centralizada, e haja uma alteração na Lei Complementar 175 e que dê essa competência para o SEGOA também administrar essa questão da fiscalização, porque o Comitê Gestor do Simples, ele tem essa competência mais ampla, né? Inclusive ele edita resoluções em que trata da questão da fiscalização, né? E, inclusive esse é um ponto que é tratado na Lei Complementar 123, a questão da fiscalização no âmbito do Simples Nacional. E isso, realmente, em quem escreveu a 175 não teve essa preocupação. E os contribuintes realmente estão preocupadíssimos. Preocupadíssimos. Imagine, Mil municípios lá fiscalizando. não precisa nem ser tanto. Imagine 30 operações fiscais ao mesmo tempo. Eu tenho 30. Imagine todas as capitais resolvem abrir operação fiscal em relação a Cielo, por exemplo. Imagine ela respondendo 30 operações fiscais. Né? Imagine ela respondendo 100 operações fiscais. Então imagine. Realmente isso vai, e é um cenário que não vejo tanto, 100 mas vai 20 operações fiscais ao mesmo tempo. Né? Imagine uma situação dessa. Então, imagine é algo que depois vai ter que ser pensado. Né? E aí falou... As operadoras vão ter que contratar os auditores fiscais para ajudar. Então, a questão é, eles estão preocupados, e aí o pessoal lá que estava discutindo o SEGOA, a gente não pode falar nada de fiscalização. Como que a gente vai falar de fiscalização se a Lei Complementar 175 falou, sua competência é criar o padrão, o layout, né, e disciplinar o acesso a essas declarações que foram criadas, baseadas nesse layout. Simples assim. É uma competência muito restrita. Então agora a gente vai colocar na resolução coisa de como que vai ser fiscalizado, né? Realmente estaria extrapolando, mas é um cenário que certamente os contribuintes estão preocupados, de como que vão ter várias fiscalizações ao mesmo tempo, e como que isso vai ser operacionalizado, né? Como que eles vão responder a várias operações fiscais ao mesmo tempo. Né? Teve alguma dúvida aí? A gente está com algumas perguntas aqui, não sei se você tem mais alguma coisa ali para falar. Vamos lá. Acho que deixa eu o grosso... abrir a caixinha. Bom, vou tentar colocar aí. Não sei se dá para... vamos ver se a gente consegue responder. Tem algumas coisas, às vezes, aqui, como essa aqui, não sei. Como fica 175 com a reforma tributária? Primeiro, qual reforma tributária? Né? A gente tem algumas, é algo que eu participo bastante. A gente tem um GT aqui em São Paulo, né, coordenado pelo Alberto Macedo, em que eu participo para discutir a reforma tributária, né, daí que nasceu o Simplifica Já, né, a gente meio que rebatendo aí a PEC 110 e a PEC 45. Na verdade, como que fica, na verdade, você não tem que falar como que fica 175 com a reforma tributária, como que fica o ISS, né, com a reforma tributária, e aí a questão é, qual reforma tributária? A PEC 110 e a PEC 45, ela extingue o ISS e cria um imposto sobre bens e serviços, e aí todo esse emaranhado de leis complementares a 116, a 175, vai tudo para o saco. A gente teria uma legislação nacional com esse imposto sobre bens e serviços, né? Tanto na PEC 45 quanto na PEC 110 a gente teria a extinção do ISS. Óbvio que pela PEC 110 a gente ainda teria competência de fixar alíquota, competência de fiscalizar, tem a questão lá do IBS dual, tal, tem toda essa questão. Né? E aí tem a questão do Simplifica Já, em que a proposta é, não vamos jogar no lixo um sistema tributário que vem sendo construído há vários anos, né? Que nem o Paulo de Barros Carvalho fala, imposto bom é imposto velho, né?
porque vem sendo amadurecido, né? Imagine, eu jogo no lixo todo esse sistema tributário e aí crio um ambiente que vai ter uma transição de 10 anos, eu acho, né? Em que o contribuinte vai conviver com 2 sistemas tributários. É super legal. Se já né? é maluco agora, né, Albert? Se já é doido agora, imagina 2 sistemas. Exatamente. Então a ideia que a gente defende aqui, né, é o Simplifica Já, em que há manutenção do ISS, há uma reestruturação constitucional, e aí criaria comitês gestores nos moldes do Simples Nacional para regular a obrigação acessória, responsabilidade. Então a gente manteria o sistema tributário, né, não haveria extinção, não haveria alteração da competência tributária para nenhum ente. Na verdade, a gente só manteria a competência fiscalizatória, que para a gente da administração tributária que é o que interessa. Né? Na verdade, os políticos estaduais e municipais não vão ficar muito felizes porque eles vão perder um pouco da autonomia legislativa. Mas a gente da administração tributária, o que interessa mesmo é a competência de fiscalizar. Né? Então a gente não está muito interessado, inclusive não vai ter aquele emaranhado todo, não teria aquele emaranhado todo de benefícios fiscais, né? Aqueles lobbies que são feitos na Câmara de Vereadores, né? Nas Assembleias Legislativas, até mesmo no Executivo Estadual. Né? Para ocorrer essa inserção do quê? Tem previsão para ocorrer. Aí, Rafa, eu acho que é quando a gente estava mais lá no início, falando da inserção dos dados no sistema. Acredito que seja dessa época. Na verdade, eu acho que especificamente de como, em que moldes, qual é o padrão que os municípios vão ter que enviar isso daí, certamente ali acho que vai ter alguma resolução do SEGO, alguma orientação tratando ali, estipulando um prazo para o envio, mas acho que já está meio que previsto, né, na resolução, né? Em relação às multas acessórias, como os municípios devem tratar a legislação? Vão ter que alterar. Na verdade, a gente criou aqui no município de São Paulo um GT exatamente para estudar exatamente o que a gente precisa alterar na nossa legislação. E uma delas, isso claro, é você criar multas acessórias pelo descumprimento, né, dessas obrigações tributárias acessórias, que é o não envio da declaração, na DEPIS, né, o envio em atraso, ou o envio com declarações equivocadas, inexatas. Então aí cada município aí vai estar dentro da autonomia do município, ele vai ter que alterar a sua legislação local, né, e prever essas infrações com o valor da penalidade. Né, quais documentos acessórios o CISO poderá solicitar das empresas. Então, das empresas que estão estabelecidas no município, né, vai poder continuar exigindo eventuais obrigações acessórias, exceto para as instituições financeiras lá, que prestam serviço descritos no 1501, 1509, que não vai poder exigir nota fiscal. Né? Só vai poder exigir, por exemplo, a DESIF. A DESIF não é nota fiscal. Né? Então, o município vai poder continuar exigindo a DESIF, vai poder continuar exigindo a inscrição nos seus cadastros municipais, vai poder continuar exigindo, por exemplo, a plano de saúde, a emissão de nota fiscal. Né? O que vai haver uma limitação em relação às obrigações acessórias de prestadores de serviço aí, em relação a esses prestadores estabelecidos em outro município. Isso aí é complementação da anterior, tá, Vilches? Será? E será via sistema as intimações? Não, isso era algo que a gente também, como a gente estava discutindo a questão da fiscalização, né? Como que vão ser feitas essas fiscalizações? Era algo que a gente estava preocupado no âmbito da Brasf, porque como que aqui a gente, auditor fiscal no município de São Paulo, um auditor fiscal onde o Paulo, não sei se ele é auditor fiscal, provavelmente, né? Está preocupado com uma coisa dessa, certamente ele é auditor ou algum outro nome, né, que venha a ter a carreira que ele ocupe. Então a questão a gente se preocupou no âmbito da Brasf, mas a gente meio que esbarrou, e certamente lá o pessoal do SEGO esbarrou nesse ponto. A Lei Complementar 175 não dá competência para o SEGO
legislar e disciplinar a questão de fiscalização. Como o município vai intimar, né, um prestador? Imagine um município onde está domiciliado um tomador e ele quer fiscalizar o estabelecimento prestador que está num outro município. Como que ele vai intimar, né? Vai utilizar sua legislação de fiscalização, vai intimar via postal, né? Vai enviar um auditor lá. Olha aí, vocês vão viajar, hein? Mas obviamente não, vai ser via postal, né? Vai haver uma certa dificuldade, é difícil você fiscalizar, né, um prestador que está estabelecido em outro município? Né? Mas não há uma impossibilidade jurídica para isso. Há uma dificuldade operacional? Há, mas não há uma impossibilidade jurídica de você fiscalizar um prestador de serviço estabelecido em outro município que tem um elemento de conexão com o seu território, né? Ele presta um serviço para um tomador que está aí estabelecido, né? E esse é o critério utilizado para definir o local de incidência do ISS. E aí, como que vai ser resolvido isso em termos operacionais? Vai da criatividade dos municípios. Obviamente, aí as entidades municipalistas, CNM, FNP, Abrasf, né, pensar isso, né, como que isso vai ser resolvido, porque quando o negócio começar a entrar, vai ser bem divertido e a gente vai se deparar com situações que a gente não se deparava antes, né? E o Alberto, a gente estava discutindo numa dessas reuniões desse GT de reforma, esse é o grande piloto para uma possível reforma do ISS, que é o Simplifica Já, né, em que o ISS passa a ser devido no destino, né, porque a ideia do Simplifica Já, que é uma alternativa a essas propostas de reforma tributária, é você levar o ISS todo para o destino, mas ainda cobrando um percentual do município de origem, né, então essa é a proposta, né. Então esse é um grande piloto, né, uma experiência piloto com alguns prestadores de serviço, poucos mais importantes, então é um piloto, né? Se for um desastre total, aí, se for um desastre total, vai ser um ingrediente para a galera que defende o IBS, fala, olha aí, olha que merda, né? Não deu certo, como que vai dar com todos os prestadores de serviço? Então tem que extinguir esse negócio, então realmente, né, vai ser um belo laboratório, né, para testar a tributação do ISS no destino. É isso aí. Rafa, os questionamentos aqui acabaram, nós não temos mais, não sei se você tem mais alguma coisa aí para colocar. Eu acho que é isso. E os questionamentos vão surgir quando o negócio, começar a funcionar, pipocar, exatamente. Né? Exatamente. Mas então tá, assim, queria agradecer aqui, convidar o pessoal novamente a seguir o professor Rafael Vilches, né, quem não segue ainda, aqui no Instagram, seguir a Escola de Tributos Municipais. Para conhecer mais a escola também, acessa www.escoladetributos.municipais.com.br. Tem bastante coisa legal lá. Vai na abinha do Clube do Fisco, bem bacana lá para vocês. Tá? Queria agradecer a todos que puderam participar ao vivo e participaram ao vivo aqui. Agradecer você que está assistindo depois nessa live aí. A gente vai deixar ela gravada aqui e depois vai subir para o YouTube também. E fazer um agradecimento especial mais uma vez aqui ao professor Rafael Vilches, né? Pela disponibilidade aqui do tempo, para a gente fazer esse bate-papo, né, esse bate-bola aqui que foi bem produtivo, foi bem gostoso aí. Muito obrigado, Rafa. Agradeço aí de coração aí a sua participação aqui. Opa, agradeço, e esse é um assunto realmente que realmente não é muito fácil, né? E quando começar a gente ter que enfrentar situações concretas do dia a dia, né? E aí implementar toda essa modificação de como lidar com essas informações que a gente vai ter acesso aí nesse ambiente, como fazer malha fiscal, né? Como fiscalizar, né? Na verdade vai ser um outro modelo, né, porque a gente está acostumado a fiscalizar as empresas que estão estabelecidas aqui. Aí, como que vai funcionar isso tudo? Né, os municípios aí tendo que alimentar o administrador desse sistema com esses parâmetros, né, que vão ser fundamentais. Então, vai ser um outro... vai ser um outro paradigma aí, como foi o Simples, né? O pessoal fala que quando
quando houve a implementação do Simples, foi algo que foi sendo construído de forma paulatina, né? E hoje, apesar de a legislação não ser, ter os seus problemas, é um modelo que dá para a gente dizer que é um modelo de sucesso, né? Porque integrar todos esses entes federados tem os seus problemas? Tem, obviamente, os seus problemas. Mas o que a Receita Federal fez junto com os outros entes, isso é algo que não existe no mundo. Às vezes a gente tem esse complexo de vira-lata, né? O Simples Nacional é tão criticado, né? Mas é algo... Primeiro, a federação brasileira é algo que é única no mundo. Uma federação aí de 3 níveis, né? Federal, estadual e municipal, e se integrar tudo isso, né? Então é algo assim que é uma tarefa hercúlea, né? O que foi feito pela Receita, junto com os estados, com o Distrito Federal, com os municípios, lá no âmbito do comitê gestor, e ainda vem sendo feito, né? É algo surreal. Então agora é aprender com esse modelo, porque é esse modelo que a gente se espelha nessa questão aí da DEPIS, esse comitê gestor. Então é algo que eu torço bastante para dar certo. Tem muita coisa para melhorar em termos de legislação, de competência aí do comitê gestor, e aí, né, quem sabe, reformar o ISS, ter depois a tributação no destino. E aí as cenas para os próximos capítulos. Mas em termos agora, um recado em termos de reforma tributária, né? Eu participei de um congresso, acho que o Acioli, pela resposta dele aqui, ele deve ter participado também, agora de quarta a sexta-feira, que teve o Congresso Internacional de Direito Tributário da Associação Brasileira de Direito Financeiro, e aí teve lá um talk show sobre reforma tributária, infraconstitucional, constitucional. O que deu para perceber, né, diferentemente do último que eu tinha assistido, da BDF, nesse congresso eu vi que não há consenso nenhum para seguir a reforma tributária. Na verdade, o consenso que há é que é muito mais simples você fazer uma reforma infraconstitucional, como a comissão de juristas agora que foi criada recentemente, sob presidência da ministra do STJ, a Regina Helena Costa, que pretende reformar o processo, né, tributário, tanto no âmbito judicial quanto administrativo. Sim, realmente é uma reforma mais factível de ser feita do que uma reforma ampla em todo o sistema tributário, principalmente no cenário político, em ano de eleição, no ambiente de desconfiança entre os poderes, né, em que um poder não está querendo olhar na cara do outro, não é um clima para reforma tributária. Paulo de Barros Carvalho, ele gosta de colocar o seguinte ponto: vamos lembrar o cenário em que foi feita a única e verdadeira reforma tributária no Brasil? Foi em 1965, com a Emenda Constitucional 18, né, que se criou o ISS, o ICM, o IPI, e 65 era o quê? Democracia? Não, era uma ditadura militar. Então ele fala, num cenário que nem o nosso, de federação, em que a gente tem que acomodar tanto os interesses políticos e os interesses econômicos de diversos setores, tá para aparecer uma pessoa que consiga, em um único projeto de reforma tributária, acomodar interesses da União, dos estados, dos municípios e de todos os setores da economia. Até hoje, todos os presidentes da República tiveram como bandeira: vou fazer a reforma tributária. O que a gente teve até hoje foram grandes remendos, no sistema tributário que foi criado lá, em 1965, com a Emenda 18, em plena ditadura militar. Então, o Paulo de Barros Carvalho, todo congresso que eu vou, ele fala isso. Ele fala, pessoal, não é que eu não sou otimista. A questão é que o que eu já vi de GT, de grupo de estudo, de comissão para estudar a reforma tributária, e nenhuma praticamente vai para frente, então
Então, realmente, é esse o recado, né? O recado que teve nesse Congresso é que dificilmente saia uma reforma tributária, né? Nos moldes que estão querendo de unificar os impostos aí, né? Na verdade, o que a gente pode ter ali modificações pontuais, né? Talvez isso seja mais factível, né, com o que a gente tenha hoje. E eu agradeço, eu estava esquecendo aqui de agradecer, fui falando, né? Eu agradeço aí a oportunidade aí. O Rafa foi meu aluno quando eu estava começando a minha carreira de docência. Hoje eu vejo o cara aí, né, liderando uma escola formidável aí de tributação municipal. Quem convive aí sabe o quanto os municípios. A gente vive num cenário super heterogêneo, né, de município, o Rafa falou, desde município de 1.000 habitantes até o município de São Paulo, que é uma verdadeira cidade-estado, né, realmente muitos municípios precisam de informação, né, e essa certamente é uma função que a escola aí de tributos municipais está exercendo com brilhantismo, levando informação, e o importante, de qualidade aí para as administrações tributárias municipais. E pode contar comigo aí para discutir eventuais outros assuntos, né? Porque o que não falta, né? O Supremo e os tribunais superiores não param de produzir, né? Resolveram fazer aí o que não fizeram nos últimos anos, que ficaram praticamente só decidindo questão penal. Falaram, agora a gente vai precisar, né? Todos 2020, esses temas. 2021 foi de lascar. Muita coisa. Quando eu via que tinha terminado de destrinchar um acórdão de 150 páginas do Supremo, aparecia outro, mais outro, né? E é isso. Agradeço, boa noite a todos, e certamente vamos ter outras oportunidades, porque esse assunto não acaba aqui, né? Aqui é só o começo, né? Esse é um assunto que a gente vai falar e comentar, e muito ainda, aí nos próximos anos. É isso aí. Mas, Rafa, brigadão, tá? Obrigado a todos aí que assistiram mais uma vez. E obrigado aí. Tchau, Rafa. Um abraço aí para vocês. Boa noite para vocês aí. Abração. Um abraço. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.